Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Este é o Evangelho do Senhor. Graças seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, é um texto forte, né? Quando a gente lê assim, é até um pouco estranho ouvir Jesus falando essas coisas. E o principal incômodo aqui é sobre paz, né? E antes da gente começar a falar sobre o texto especificamente, eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem, que é a seguinte: o que é paz para você? O que você considera como paz na sua vida hoje? O que te traz paz? E você conseguiria viver sem paz? É algo que é até meio óbvio, né? Se a gente não tiver paz, é difícil de viver bem. A gente passa a grande parte da nossa vida buscando paz. Então a gente trabalha para ter paz financeira, a gente tenta manter uma boa relação com as pessoas para ter uma paz social, né? Então, no trabalho, às vezes a gente engole um monte de sapo às vezes para poder só ficar em paz, né? E isso é muito comum, é uma busca muito comum, a gente anseia por isso, a gente dedica horas da nossa vida, da nossa semana para isso. Então, a paz é algo fundamental. Até mesmo quando a gente busca outras coisas, dinheiro, sucesso profissional, isso tudo, de certa maneira, encaminha a gente para a paz, para viver em paz. Mas essa paz aqui, ela não é só importante para a gente, né? Ela não é só importante para a gente no nosso contexto hoje. Então, naquela época, na época de Jesus, na época do povo de Israel, né, na época de Jesus, a paz para eles era algo muito sagrado. Era um estado de espírito para eles, era algo fundamental também. E naquela época Israel vivia sobre o domínio de Roma, né? Então eles viviam sobre uma opressão, então coisas simples do dia a dia eles não poderiam fazer. Então eu acredito que viver em paz para eles tinha um significado muito maior, era um desejo muito maior do que é para nós hoje. E era difícil, talvez fosse difícil, porque eles sofriam opressões constantes, eram humilhados, não podiam pregar a sua fé publicamente, confessar a sua fé publicamente. E isso talvez fosse algo muito incômodo para eles, desconfortável mesmo, né? E imaginar viver assim é difícil. É difícil. Hoje, infelizmente, no mundo nós temos regiões e países que vivem assim, graças a Deus a gente não passa por isso, mas no mundo aí tem realmente muitas pessoas que passam por isso. E a fé, a expectativa, a esperança dos judeus naquela época era que Jesus viesse para solucionar esse problema, para solucionar a falta dessa paz. Essa opressão, essa humilhação teria fim com a vinda de Jesus. E aí que a gente chega numa parte desse texto que choca, né? Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Todos nós temos conhecimento disso, que Jesus é o príncipe da paz. Então, se ele não veio para trazer paz, já era. Onde nós iremos encontrar paz, se não em Jesus? Então, ouvir esse texto hoje já choca e deveria chocar muito mais para aquele povo naquela época. Então, com certeza foi algo muito difícil de se ouvir.
Então Jesus diz claramente: vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo, mas sim divisão. E então, se Jesus não veio trazer paz, o que ele veio trazer? E eu digo que talvez ele realmente venha trazer paz, mas não a paz que habita em nossos corações. Não uma paz que a gente anseia todos os dias e que a gente levanta todos os dias para buscar. Que é essa paz de não ter problemas, de não ter estresses, de viver uma vida tranquila, sossegada, né, no geral. Viver ali na sua casinha, quietinho, com a pessoa que você gosta, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. E é uma paz de conformidade mesmo, de conforto, de se sentir confortável. E seguindo no texto aqui, começando agora a examinar a parte do texto, Jesus começa falando sobre fogo, né? Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas, no versículo 49. Aqui é uma declaração que, à primeira instância, fica meio misteriosa, você não entende muito bem, se você passar desapercebido ou não voltar para ler, isso passa. É algo que a gente foca mais na parte da página, da divisão, isso choca mais, isso chama mais atenção. Mas essa parte aqui ela é fundamental para a gente entender que tipo de paz é essa. Jesus aqui ele fala sobre um fogo que ele gostaria que já estivesse ardendo em nossos corações. Na Bíblia nós temos outras passagens sobre fogo com diversas faces. Então, nós temos em Gênesis o fogo que destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, que é um fogo de punição, que é um fogo de juízo também. E esse fogo aqui também é um fogo de juízo. O fogo que Jesus veio trazer à terra também é um fogo de juízo. Mas, além disso, ele é um fogo de purificação. Então, ele é um fogo que veio incendiar os nossos corações vazios. Os nossos corações que anseiam por esse fogo. E então Jesus traz esse fogo para queimar talvez tudo aquilo que faz mal no mundo, inclusive dentro de nós. O mal que é causado no mundo começa nos nossos corações. Então, Jesus, ao chegar na terra e se deparar com os corações vazios, com a ausência desse fogo, que é o fogo do Espírito Santo, ele expõe aqui até uma certa infelicidade. Ele gostaria que esse fogo já tivesse a arder entre nós. Então, esse fogo, às vezes, ele se apaga no nosso coração porque a gente tende a viver uma vida pautada em conforto. Então, o fogo ele queima. Ele purifica, mas ele queima. Ele dói, ele arde, ele toca. Então, muitas das vezes a gente prefere não viver esse fogo, mesmo que ele vá nos purificar. Mas a gente prefere não viver o confronto desse fogo. E Jesus continua dizendo no versículo 50: No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Boca César. Aqui, Jesus fala de um batismo. E quando a gente fala em batismo, o primeiro batismo que vem à nossa cabeça é o batismo pelas águas. Mas nesse ponto aqui da história, Jesus já havia sido batizado. Então, se ele ainda vai passar por um batismo, não pode ser o batismo nas águas novamente. Mas, na verdade, o que Jesus está falando aqui desse batismo é, na verdade, o ápice da sua missão aqui na Terra. Jesus ele se angustia por esse batismo porque esse batismo significaria a sua morte. Uma morte dolorosa, uma morte de sofrimento, que o faria suar sangue pela sua pele. Uma morte injusta ao olhar de quem vê hoje. Uma morte que ele não merecia passar, mas ele se entregou. Então, esse batismo aqui é um batismo de cruz.
É um batismo de cruz que muitas das vezes se faz presente na nossa rotina, no nosso dia a dia, e a gente quer fugir dele. Então a gente vê o batismo de cruz vindo numa direção, a gente corre para outra. Porque dói. É necessário um sacrifício. Então, o nosso coração também pode se esfriar por isso. Porque a gente não aceita a cruz que Jesus tem para nos dar. Então, muitas das vezes nós buscamos uma fé sem custo. Uma fé que não exige sacrifício. E pode ser por isso que o nosso coração não está em chamas. E a gente pode viver a vida inteira querendo as bênçãos do Senhor, mas a gente oferece para Ele o nosso mínimo. Então, eu já vou no culto, vou nas células de vez em quando, leio a Bíblia vez ou outra e já tá bom. Já é o suficiente. Isso é uma reflexão que eu faço comigo mesmo todos os dias e mesmo me angustiando, mesmo me sentindo mal com isso, eu não consigo mudar. E esse texto aqui demonstra uma humanidade de Jesus, de também se sentir angustiado por ter que passar por esse batismo. E seguindo no texto, no versículo 51, Jesus diz: vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Aqui é o ápice do nosso texto, é uma declaração muito forte de Jesus, que, como nós falamos, ele choca uma expectativa dos judeus daquela época, do povo de Israel, mas não só essa expectativa. Essa afirmação de Jesus põe também em xeque algo que era sagrado. Acredito que muito mais do que é hoje, a família era algo muito sagrado para aquele povo. E não que não seja hoje, mas o que a gente vê, né, socialmente, o que a gente vê acontecendo por aí, normalmente a gente dá muito mais valor para outras coisas. Mas aqui, nesse contexto, as famílias eram muito maiores também do que é hoje. Então moravam, de fato, o pai, a mãe, os filhos, as noras, os netos. Era uma estrutura familiar muito grande. Então, você ter uma divisão ali entre aquela família significaria também uma falta de paz. Então, isso pode chocar nós hoje em dia também. Nos chocar hoje em dia. Porque imagina ficar contra o seu pai e a sua mãe. Ou contra o seu esposo e a sua esposa, os seus filhos. É difícil, mas essa é uma exigência do reino de Deus. E é isso que esse texto quer dizer. Jesus não veio para trazer divisão. A divisão que é causada pelo reino de Deus é uma consequência. Então, é uma consequência do choque do reino de Deus com as trevas do mundo. A luz do reino com as trevas do mundo. E aqui Jesus veio para falar que haverá divisão, sim, até mesmo nos laços sanguíneos mais fortes. Porque ficarão divididos aqueles que creem daqueles que não creem. E aí, o texto não diz que é para a gente odiar ou abominar aqueles nossos familiares que não têm fé ou que escolhem não crer. Pelo contrário, esse texto não é sobre ódio. É sobre amor. Um amor incondicional que nós precisamos ter pelo Pai. Um amor que vai além, até mesmo, das coisas mais sagradas que nós temos na vida. Hoje nós podemos, às vezes, dar mais valor ao dinheiro do que à nossa própria família, mas o reino de Deus tem que estar acima disso também. Às vezes a gente pode dar mais valor para o nosso trabalho do que para a nossa família.
mas o reino de Deus ainda assim estará acima de tudo isso. Então, tudo que possa vir ser o nosso tesouro, nós teremos que renunciar quando o reino de Deus vier até nós. Então, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e talvez vocês possam se fazer também. Será que eu estou pronto para renunciar a tudo que eu tenho, tomar a minha cruz e seguir a Deus? É algo para se pensar, difícil. Aqui, essa divisão, ela exige também uma força para lutar contra aquilo que é errado, contra aquilo que está errado no mundo. Se o reino de Deus é a luz que se choca com as trevas do mundo, então você vai ter que ser a pessoa que vai levar essa luz até as trevas. Deus te chama para isso. E talvez seja difícil, seja incômodo, seja desconfortável, mas é essa a missão que Deus nos dá. E muitas das vezes o nosso coração se fecha para isso. Nós preferimos viver em conformidade com aquilo que está errado simplesmente porque é muito difícil mudar. É muito difícil ir contra o sistema político porque ele é corrupto e ele rouba e cada presidente que entra faz pior. Então eu vou aceitar. Vou aceitar como está e vou deixar esse mal habitar aí a minha vida, às vezes até me corromper. E dia após dia, essa luta se manifesta também não só na sociedade, mas dentro de nós. Então eu vim de uma criação onde não tive muita influência de Jesus. Fui da igreja durante um tempo, mas não foi algo que eu posso dizer assim que norteou a minha construção como um indivíduo. Então, hoje que eu tento buscar a palavra de Deus, eu sofro esse confronto constante. E é difícil. Tem sido muito difícil. Porque às vezes a gente vive no automático. A gente vive apático com as coisas. Tá bom, tá acontecendo ali. Ou tá bom, tô vivendo esse pecado aqui, mas Deus vai me perdoar. De fato, Deus vai te perdoar. Mas a que custo? Que cruz isso vai custar para ele novamente? A gente às vezes se torna amigo do pecado. A gente se senta com ele, toma café da manhã, almoça, janta, como se fosse normal. Mas talvez, essa neutralidade esteja nos matando. O nosso corpo está aqui, íntegro, mas e o nosso espírito? Quanto mais tempo a gente vive com o pecado, mais destrutivo ele se torna. Quanto mais neutro nós estamos para aquilo que há de errado, mais afetados nós somos. Então, essa divisão de Jesus, ela causa um choque porque ela é a verdade. O reino de Deus é a verdade. Jesus é a verdade entre nós. E ele nos chama a conhecer essa verdade. E a verdade divide, de fato. Mas essa divisão, ela virá na sua vida através de uma decisão. Uma decisão que pode parecer simples, tem a sua complexidade, mas é só você, talvez, decidir seguir aquilo que Deus tem para você. E nós temos que colocar isso no nosso coração, que às vezes é muito difícil. A gente aceitar que o que Deus quer para nós não é o que nós queremos. Que às vezes a paz que nós queremos viver nos afasta do propósito de Deus em nossas vidas. E
Agora, seguindo o texto, nos versículos 54 e 56, diz o seguinte: Então Jesus se voltou para a multidão e disse: Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Aqui Jesus, ele repreende o povo pela sua conduta, né? Eles são peritos em reconhecer os aspectos da natureza, os sinais, né, da natureza e capazes até de prever o clima, mas não são capazes de interpretar o tempo presente que estão vivendo. E esse tempo presente nada mais é que a presença de Jesus. Jesus está ali, ele operando milagres, pregando de cidade em cidade, levando multidões por onde passa, curando, libertando pessoas. E mesmo assim o coração do povo permanecia frio. Então, chegaram a questionar se ele realmente era o Messias aguardado ou se haviam de esperar outro. E Jesus vem aqui com essa palavra alertar ao povo sobre a sua empatia, sobre a sua apatia, perdão, com o tempo que eles estavam vivendo, de não reconhecer os sinais dos tempos. Então, muitas das vezes eu leio a Bíblia e eu penso estar muito distante desse povo aqui. E a gente pensa, nossa, que povo incrédulo, que povo de coração duro. Jesus está ali, Jesus está curando na frente deles, aos montes, está ensinando ali, nas praças, nas casas. E eu pelo menos tendo a ter essa sensação de estar muito distante. Mas esse texto aqui em específico quebrou completamente esse meu pensamento. Hoje nós temos capacidade de fazer coisas a nível de tecnologia muito maiores do que prever o tempo. Né? Claro, hoje a gente não tem habilidade de olhar para o céu, pelo menos eu não tenho. Talvez o pessoal que é mais antigo na roça, né, tenha essa habilidade, mas de olhar o céu e ver se vai chover ou não. Só se tiver umas nuvens muito cinza, muito carregadas, aí a gente pode... E às vezes nem chove, né? Teresópolis é meio doido. Mas a nível de tecnologia, a gente abre o celular e vê se amanhã vai chover ou não. E nós somos capazes de desenvolver inteligência artificial, gente. É uma coisa que assim, até hoje eu não entendo. Não entendo como funciona aquilo, tenho dificuldade para usar, sou meio analfabeto de IA. Mas nós temos capacidade de desenvolver inteligência artificial, códigos de programação difíceis de complexos, extremamente complexos, né? Desenvolver métodos de medicina, enfermagem, de estética, absurdos. O homem até mesmo é capaz de sair do próprio planeta num cilindro metálico gigante que voa. E a gente ainda continua tendo dificuldade de reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Então, a gente sabe tudo o que acontece nas redes sociais, a trend do momento, aquilo que está na moda, quem casou com quem separou de quem. A gente escolhe ali um influencer de estimação e acompanha a vida dele durante meses, só para saber o que ele está fazendo, uma pessoa que nem conhece a gente, né? Mas a gente faz isso. Agora, mesmo assim, ainda não somos capazes de interpretar os tempos de Deus. E não é porque Jesus não está aqui que o tempo dele passou. Pelo contrário. O tempo dele nunca foi mais atual do que hoje. Então, esse texto, ele me tocou muito. Claro, a parte da paz também, mas esse final foi especial para mim. Meu coração chorou. Eu chorei.
Então, nós temos facilidade, de fato, para aprender e dominar tudo aquilo que não importa. Que é isso. Diante do reino de Deus, nada disso importa. Ah, mas é meu trabalho, é minha profissão. Beleza, mas nada disso importa se não houver o reino de Deus. Então, às vezes a gente vê uma notícia na internet e espalha ela aos 4 cantos da cidade, reproduz ela com fidelidade, mas e a notícia do Evangelho? A notícia do Evangelho, ela bate no nosso coração como uma bolinha pula-pula bate na parede e vai embora. Então, a gente tem oportunidade de pregar, de amar, de cuidar, de servir, de perdoar todos os dias. Todos os dias. Que a gente faça uma análise sincera da nossa rotina. Pelo menos uma dessas coisas você teve a oportunidade de fazer. Hoje. E a gente deixa passar. Porque a gente está distraído. Essa é a verdade. A gente está focado em tudo aquilo que não importa. Então, a neutralidade do nosso coração, a apatia do nosso coração e do nosso espírito eu acredito que o maior mal da vida do cristão hoje. Porque é muito difícil, e essa palavra fala sobre vigilância, né? Todo o capítulo de Lucas 12 fala sobre vigilância, sobre estar atento aos sinais e vigiar no reino do Senhor. Mas é muito difícil você estar atento e vigiar quando está distraído. E hoje o que mais tem no mundo, eu diria que o mercado hoje é o mercado da distração. Quem consegue te distrair melhor e tomar mais do seu tempo? E tá tudo bem. Nós somos, infelizmente, vítimas desse mercado. E quando a gente percebe, já é tarde demais para voltar atrás, a gente já se tornou dependente. Nós estamos quase com um vício de rede social e conteúdo rápido. E tudo bem. Mas Jesus nos convida a viver uma vida diferente. Nesse texto aqui. Ele não nos convida a ter um relacionamento morno com Ele, mas Ele nos convida a ter um relacionamento incendiado pela paixão em Cristo. Um relacionamento de compromisso com a sua palavra. E de fidelidade também. A presença dele nas nossas vidas existe uma resposta. E essa resposta é se entregar por inteiro. E ele não te pede nada mais além disso. Eu separei 2 textos que vieram ao meu coração durante o meu estudo para montar esse sermão. O primeiro deles é em Mateus 12, no versículo 30, que eu vou ler para vocês. Quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta, espalha. E o segundo é em Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. E realmente, quem não está com ele estará contra. E os mornos de coração serão vomitados e rejeitados. E isso me confronta muito. Isso me traz uma insegurança, um medo. Porque só Deus sabe. Mas a nossa esperança, assim como quem nos exige essa resposta, ele também nos dá o caminho para essa resposta. E o caminho é se entregar mesmo. E a paz de Cristo é a verdadeira paz. Ele nos diz isso. E nós só alcançaremos a paz dele
quando formos capazes de se submeter à sua autoridade. Então, Cristo é o tempo presente. Ele é a manifestação de Deus que não podemos ignorar. Jesus nos convida a estarmos vigilantes e termos nossos olhos voltados a Ele e nos prostrarmos diante da sua verdade. Pois somente Ele trará a paz que nós precisamos. Que aqui não é uma paz, como a gente conversou no começo, não é uma paz de tranquilidade, não é uma paz sem conflito. Pelo contrário, é uma paz que exige que você tome as armas do Espírito e guerreie em nome do Senhor. Essa é a verdade desse texto que me tocou muito. Então, nesse texto, só fazendo uma síntese, Jesus, que é sim o príncipe da paz, ele veio para trazer fogo e divisão, ou não veio para trazer paz. Ele confronta a nossa busca por uma paz barata, ou seja, sem esforço, por uma paz que não exige pagamento nenhum, que só nos é concedida através do não agir. Deus confronta também a nossa vida anestesiada, e anestesiada diante daquilo que há de ruim no mundo. Ele expõe como o nosso coração se acostuma com o que é errado, se distrai com o que é superficial e se torna cego para a presença de Deus bem diante dos nossos olhos. Então, a gente não consegue perceber nem que ela se manifeste fisicamente. E se a gente se achar muito diferente dos judeus, não seríamos. Se estivéssemos lá, faríamos o mesmo. Veríamos Jesus curar, pregar, ensinar, se entregar por um pecado que não cometeu, por um crime que não cometeu. E mesmo assim, o nosso coração se manteria frio. Mas a boa notícia para nós é que o Evangelho nos convida não a fazer mais, não a se esforçar mais. Não é sobre as nossas ações, não é sobre aquilo que a gente é capaz ou não de fazer. A resposta é que Jesus, ele só quer que a gente se entregue mesmo. Que nós deixemos que o fogo dele nos purifique e que o batismo dele nos liberte, nos cure da nossa frieza. A verdadeira paz não é algo que conquistamos, mas algo que recebemos por graça. Então, é isso, já vou encerrar aqui. A mensagem de Jesus é um convite mesmo para que a gente abandone essa frieza dos nossos corações, para que a gente se revolte sim contra aquilo que há de errado, sempre com fé que nós iremos à batalha com a vitória garantida. Porque o que nós estamos lutando, a causa pela qual estamos lutando, não é só nossa, mas é de Deus. E essa vigilância que nós precisamos ter para com o mundo, para com o que há de mal, ela não deve ser um peso em nossos corações, mas um alívio. Um alívio de que nós podemos viver com alegria, com nossos olhos fixados em Jesus, que nos concede a paz eterna. É a liberdade de não precisar mais ser o seu próprio salvador. Porque o único que tinha o poder de se salvar escolheu morrer por nós, e é por isso que hoje nós somos livres. Amém. Então, nós podemos viver isso na nossa rotina, primeiramente confessando a Deus que nós realmente somos tentados, nós realmente não temos a capacidade de buscar a paz verdadeira, e que nós estamos atraídos e seduzidos pela paz que o mundo nos oferece. Peça a Deus para que reacenda no seu coração o fogo do Espírito Santo e que lhe dê forças para lutar contra o mundo. Entregue não só a sua agenda, seus afazeres, mas a sua vida por completo. Em vez de tentar controlar tudo e manter tudo equilibrado, tudo
confortável para você, entregue isso nas mãos de quem já tem o controle sobre tudo. Abandone a sua neutralidade. Então, diz pro seu coração, agora tu vai esquentar. Agora tu vai esquentar porque eu não aceito mais viver desse jeito, né? E que não tenhamos medo dessa divisão que é causada pelo reino de Deus. Que não temamos a essa divisão, que mesmo que ela seja nos nossos laços mais íntimos, não só laços pessoais, mas internos, as nossas crenças mais fortes, aquilo que a gente tem de mais precioso no nosso coração, que a gente julga ser essencial para a nossa vida, que muitas das vezes a gente sabe que está errado, mas a gente não consegue dizer sem. E o principal de tudo, na minha opinião, decida, escolha. O reino de Deus está aqui, agora, e o tempo todo aguardando o seu sim. Amém?